destrave a escrita da sua tese. Nesse vídeo curtinho, eu vou te ensinar a enxergar a escrita da tese sob uma nova perspectiva que tem aí um potencial de realmente destravar e te trazer um olhar, não só um olhar, né? Uma ação diferente para esse ato de sentar e escrever e tirar aquilo da cabeça, colocar no papel e não fazer essa confusão que acontece na maior parte das vezes. Por que eu falo confusão? A gente encara a escrita da tese como uma grande tarefa, ao invés de segmentar isso. Então eu penso, eu preciso escrever a tese. Daí a gente tem duas possibilidades, né? As pessoas que acreditam que precisam escrever a tese e pensam em tudo como uma coisa só. E as pessoas que entendem ali, eu preciso fazer isso que é o mais importante. E depois é só arrumar a introdução, é só reescrever os objetivos, é só conferir os métodos, é só formatar, é só fazer o resumo. E quando a gente vê esse monte de só, se torna um grande problema. Como eu posso, então, olhar para essa escrita a partir de uma perspectiva diferente? Destrinchando a tua tese, destrinchando as seções da tua tese. Então, cada pedaço dela passa a se tornar uma tarefa em separado. Nossa, Kátia, eu vou ter 3 capítulos no meu referencial teórico. Ok, cada um deles é um texto. A tua introdução é um texto. Tua discussão é um texto. E uma vez que eu enxergue essas seções como textos diferentes, eu passo a perceber a necessidade de ter planejamentos e ações diferentes para cada um deles. Ou seja, a introdução tá pronta, eu já fiz para qualificação, agora eu tô prestes a defender. O que eu preciso corrigir na minha introdução? Bem, eu preciso então pensar a forma de refinar aquele texto. Os métodos foi escrito, eu preciso reescrever, tá muito ruim, eu preciso reestruturar todo ele. Discussão, preciso escrever do zero. Repara como são ações que te demandam uma energia diferente, um tempo diferente de execução. E daí, quando ao invés de escrever a tese, eu me proponho, hoje eu vou sentar e vou refinar a minha introdução. Hoje eu vou reestruturar os meus métodos. Hoje eu vou planejar a minha discussão para que num outro momento eu inicie parte das tarefas e assim eu consigo vários benefícios, né? Enxergo a tese segmentada, enxergo as tarefas de forma mais objetivas e pontuais, consigo ver essas tarefas sendo iniciadas e terminadas, o que motiva muito o processo e o sentar e render mais em próximos momentos de trabalho. E eu consigo ir trabalhando todos os meus textos da tese de forma... faltou o termo... concomitante. Voltou. Ou seja, eu não preciso terminar uma coisa. Qual é o problema de terminar uma coisa? A gente fica saturado, perde a clareza do que tá bom, do que não tá. Assim eu consigo ir avançando em várias frentes diferentes, melhorar o documento como um todo em seus vários textos e olhar de forma separada para cada ação que é necessário fazer. Então, um texto que precisa ser começado do zero, ele vai ter lá um momento de estudo da literatura, ele vai ter um momento de fazer o roteiro, ele vai ter um momento de fazer ali o processo para trazer essa literatura. Para escrever uma primeira versão, ele vai ter um refinamento. Um texto que precisa ser reestruturado, ele vai ser um texto que eu preciso pensar a partir do que eu tenho, como tratar essa escrita para ter um texto diferente. Eu vou começar com um roteiro novo e vou usar o que eu já tenho para colocar dentro de um roteiro novo. Não, eu vou ver o que tá fora do lugar e vou trabalhar só em cima disso primeiro. Eu estou reestruturando, mexendo na estrutura de algo que já existe partindo daquilo que eu tenho. Sempre partam daquilo que vocês têm. Preciso só refinar. Texto lá que tá bom. Então eu vou sentar e vou me perguntar o que eu posso fazer para melhorar esse texto hoje. Ou melhor, se a entrega fosse hoje, o que eu faria nesse texto? E assim eu começo a trabalhar hierarquicamente naquilo que é mais importante do texto até chegar no detalhe. Porque senão a gente só vai indo, hoje eu não tô muito bem, hoje eu não tô com muita cabeça, então eu vou só melhorar isso aqui. Só que no só melhorar isso aqui, muitas vezes a gente se perde num detalhe, numa citação que vai demorar aí a tarde inteira para encontrar a referência para ser utilizada. E o nosso tempo, a nossa energia, eles são escassos. E daí, com isso, né, a gente acaba não vendo o avançar do documento em si
entende que está rendendo pouco, desmotiva, dedica muito tempo. E a ideia de ter, então, esse olhar diferenciado para cada um dos textos traz a clareza, traz um pouquinho melhor a percepção do que fazer em cada ponto e de como eu posso distribuir isso na minha agenda, na minha semana, nos meus dias de trabalho. Sou a doutora Catiane Souza, mentora de escrita acadêmica para quem não tem tempo a perder.